Bom, nesse exercício 6, nós falamos de orçamento de custo indireto de produção. Então, pediu que nós elaborássemos orçamento trimestral, né, para o ano de X8, utilizando informações apresentadas no exercício, no outro exercício, no exercício anterior, que nós tínhamos visto, que falava que nós tínhamos esse resultado aqui. Então, aquele exercício ali agora, ele pede que utilizemos essas informações aqui, né, na solução desse outro exercício aqui, tá? Então, ele aqui dá uma quantidade de unidades a serem produzidas em cada exercício, tá? Cada trimestre, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre, total naquele exercício. E ele deu aqui o custo indireto do material, como sendo de R$ 2,50. Ora, se ele deu essa informação para a gente, se temos que produzir 46 mil unidades, vamos ver primeiramente no primeiro trimestre, e dos demais é só a gente repetir esse procedimento, né? Então, se no primeiro trimestre temos que produzir 46 mil unidades ao custo indireto unitário de R$ 2,50, basta então para nós sabermos o custo, ou seja, o orçamento total do material direto como 115 mil, ou seja, 46 mil unidades a R$ 2,50. Então, isso vezes isso, nós teremos esse resultado aqui, 115 mil. E ele dá que o custo unitário da mão de obra indireta é de R$ 1,75, né? Então, ele deu essa informação aqui para a gente. Deixa eu só colocar. Ele deu essa informação aqui para a gente, 2,50. Já apuramos o resultado. Opa. E agora diz que a mão de obra indireta de R$ 1,75. Se cada unidade a gente vai consumir R$ 1,75 para ser produzindo 46 mil unidades, 46 mil unidades a R$ 1,75, teremos orçamento de custo total de mão de obra indireta como 80.500. Então, isso vezes isso, 80.500. E ele diz também que nós tivemos o custo, diversos custos, né, de R$ 1 por unidade. Então, a mesma coisa. Se a empresa vai produzir 46 mil unidades a R$ 1 cada uma, 46 mil vezes 1, 46 mil reais. Então, para nós apurarmos o custo total de produção, então é só nós pegarmos esses valores aqui, os subtotais que nós apuramos, 115 mais 80.500 mais 46 mil. Então, dessa forma, nós teremos R$ 241.500. Tá? Se ele dá mais informações para a gente, tivemos com custos fixos, salário de supervisão, 85 mil, depreciação da fábrica, 30 mil, e outros custos de 4.100, nós vamos tirar, aliás, nós vamos somar a esses valores aqui, esses novos gastos que foram apurados ali, mais R$ 119.100. Então, temos como custo total do período do primeiro trimestre esse montante, mais esse aqui, 360 mil. Tá? E esse procedimento aqui a gente vai repetir em cada um dos outros trimestres. E aqui vai ser a soma do total de cada trimestre. Gente, nessa solução aqui, tranquilo? Aqui nós falamos no único exercício na elaboração no orçamento de produção, orçamento de material direto, orçamento de mão de obra indireta e orçamento de custos fixos. Tranquilo nesse exercício ou tivemos alguma dificuldade? Hein, pessoal? Tranquilo nesse exercício aí? Ó, professor, eu te confesso que eu não fiz esse, mas eu estou agora tentando entender sua planilha. Eu estou dando uma lidinha nela, porque acabou que passou rápido e eu estou aqui Então, agora revisando para entender. Então, vamos lá. O exercício enunciado fala aqui para nós aproveitarmos o exercício anterior aqui, esse aqui. Então, para nós aproveitarmos esses dados deste exercício para poder solucionar isso aqui. Então, elabora os orçamentos trimestrais dos custos diretos de produção na empresa tal para o ano de X8, utilizando informações sobre a produção apresentada no exercício tal. Aqui, uma falha minha, que eu estava cobrindo a numeração original do livro, tá? Então, aqui no nosso caso foi exercício 5.
Tá? Subentenda que é o exercício 5. Dessa forma, a gente vai pegar o orçamento de produção do outro exercício que totalizavam isso aqui. No primeiro trimestre, a empresa projetou produzir 46 mil unidades, 42 mil no segundo, 50 no terceiro, 39 no quarto trimestre, e durante todo o ano de 2018, isso aqui. E a gente tem que agora elaborar o nosso orçamento de mão de obra direta e de custo fixo. Qualquer um desses valores, nós vamos ter que nos utilizarmos da quantidade produzida, uma vez que o enunciado diz que a empresa, cada unidade que ela produzir, ela vai gastar R$ 2,50 de material indireto. Se a empresa vai produzir 46 mil unidades, cada uma unidade gastando R$ 2,50, isso vezes isso, esse é o custo total de material indireto. Tá? Então, para eu saber o custo total, é só multiplicar a quantidade total pelo custo unitário. Tá? Tranquilo? E aí, gente? Tranquilo. Quando chegou no... Tranquilo, diga. tranquilo, professor. Tá. Quando chegou no cálculo do mão de obra indireta. Tá? Então, esse valor aqui é o produto desses dois valores aqui. Quando chegou o cálculo da mão de obra indireta, ele disse que cada unidade consumiu R$ 1,75. Se produziu 46 mil unidades, 46 mil vezes isso aqui, 80.500. Tá? Então, também vamos multiplicar isso por isso aqui, que vai dar isso aqui. Tá? E, continuando nos gastos variáveis, R$ 1 por unidade em relação ao consumo de energia, gás, telefone, água. Cada unidade consumir, em média, R$ 1. Se produzimos 46 mil unidades, 46 mil vezes 1, 46 mil reais. Tá? Então, aqui, nós vamos apurar o custo total variável. Quais são esses valores? 115 mil, 80 mil e 46 mil. Então, dessa forma, nós teremos 240.500 como custo total variável. Então, já temos o orçamento de custo variável apurado em cada trimestre. Aqui deu esse valor, aqui deu esse, e assim por diante, seguindo o mesmo procedimento. E faltava agora, apuramos esses valores aqui, uma vez que eles sejam fixos. Por serem fixos, nós não vamos considerar a quantidade para multiplicar o valor, porque ele já é fixo no valor total. Então, fixo por trimestre. Então, agora só nos resta somar os valores aqui. Em cada trimestre, somar esses valores e somar ao custo variável total, para que nós tenhamos aqui o total da produção daquele período, os custos total de produção, que é a soma disso com isso aqui. Tá? Esses dois valores vão totalizar isso aqui. Então, indica esse total no primeiro trimestre, esse montante no segundo, terceiro, quarto e no ano todo. Tranquilo? Podemos avançar aqui, gente? Pode sim. Então, vamos lá. No 7º exercício, o que ele falava aqui? Orçamento de vendas. Quando nós comentamos, há 2 semanas atrás, quando começamos a falar de orçamento, nós tínhamos abordado que quando a empresa faz um orçamento, ela faz um planejamento, na verdade, né, para um ano, para um período posterior, um período futuro. Nesse orçamento, ela necessariamente, nesse planejamento, melhor dizendo, ela necessariamente vai se utilizar de vários orçamentos. Uma vez que ela vai se planejar para verificar se o que ela pretende fazer vai atingir um resultado esperado, ela tem que ter esses dados em números para que possa checar e verificar se o resultado está sendo obtido durante esse período de execução, de elaboração, durante a realização, o período que vai transcorrer aquele planejamento, aquele orçamento. E um desses orçamentos que a empresa tem que fazer, que necessariamente faz, se ela quer saber qual o resultado, qual o cenário que ela poderia ter no futuro, que ela espera que atinja aquele resultado, né, de vendas, ela tem que simular quanto que venderia naquele período
e se aquele resultado for atingido, quanto que vai entrar no caixa da empresa. Então, por essa razão, aqui nós temos orçamento de vendas e entrada de caixa, que dependendo da circunstância, ela vai ter um volume de vendas e, em função desse volume de vendas, ela terá entrada de caixa na empresa. E esse orçamento de caixa também é de extrema relevância, que se a empresa ela tem uma previsão de quanto vai ter de entrada de dinheiro, ela tem como projetar os seus pagamentos, de forma que os pagamentos sejam sempre em valores inferiores ao valor dos pagamentos. Aliás, melhor dizendo, que os pagamentos sejam em valor inferior ao recebimento, à entrada, ao ingresso de caixa. Que se a saída, o pagamento, se mostrar superior às entradas, ela vai ter dificuldade de honrar com seus compromissos. E tendo dificuldade de honrar com seu compromisso, e ela tendo que fazer esses pagamentos, ela terá que recorrer a financiamento. E financiamento requer a despesa com juros. E toda vez que nós sabemos que os juros reduzem a lucratividade da empresa. Então, o ideal é que ela consiga, com o seu volume de vendas planejado para o período, consiga cumprir com todos os seus pagamentos aos seus fornecedores, prestadores de serviço, seus empregados, os tributos, porque, do contrário, ela começa a ter dificuldade. É como se fosse a nossa vida particular. Se a gente tem um salário de 100 e tem que pagar 110, se nós precisarmos honrar, de fato, com 110 de pagamento, eu vou ter que pedir emprestado esses 10 que estão faltando, porque não tem cobertura no meu salário. E a mesma situação a empresa. E, por essa razão, ela se planeja, faz uma projeção para o período, e assim ela fez. Ela orçou que as vendas no primeiro trimestre de 2009 seriam isso aqui, 150, 160, 170, 2000. E ela esperava que as vendas em 2008 sejam iguais a 200 mil. Se a empresa espera receber 75% das vendas do mês da venda e os demais 25% no mês seguinte, qual seria a entrada de caixa no primeiro trimestre? Tá? Então, aqui, o que ela fez aqui? Primeiro trimestre, houve um planejamento de 150 mil para janeiro, 160 para fevereiro, 172 em março. E ela espera que, ao longo de 2008, a venda a prazo seja igual a 200 mil. E ela espera receber 75% das vendas de cada mês no mês das vendas e os demais no mês seguinte. Então, de cada R$1 que ela vender, 75% à vista e recebe no mesmo mês de vendas e o restante no mês seguinte. Então, como é que a gente poderia fazer essa projeção de caixa para o primeiro trimestre? Tá? E esse orçamento de vendas, eu procuro elaborá-lo dessa forma aqui, uma planilha simples. Eu coloco no primeiro mês, na primeira linha, aliás, os meses e os respectivos valores. Dezembro foi o valor que nós temos aqui, tá? Então, dezembro, o valor que nós temos aqui, janeiro, 150, fevereiro, 160, 172 mil. Recebimento à vista, 75%, é o que está aqui, tá? Então, se ele recebeu do mês de dezembro 75 mil reais, ele vendeu 200 mil, tendo a percepção à vista, recebimento à vista 75%, então ele recebeu 150 mil de dezembro, dentro de dezembro, e aqueles 25% restantes recebeu em janeiro. Tá? Então, esse valor aqui, com esse aqui, completam os 200. Tá? Dando continuidade. As vendas projetadas para o mês de janeiro totalizavam, no planejamento da empresa, 150 mil. Se desses 150 mil, a expectativa que receber 75% no mesmo mês, então ela vai receber dessas vendas aqui 112.500. E o restante, em 30 dias. 30 dias de janeiro corresponderá a fevereiro, a receber em fevereiro. Então, aqueles 25% dessas vendas aqui estão aqui para entrar no caixa no mês de fevereiro. Esse valor com esse aqui totalizam os 150 mil. Tá? E, dando prosseguimento, mês de fevereiro. A expectativa de vender 160 mil
recebendo 75% dentro do mês, desse valor aqui, a esperança de receber 120 mil dentro de fevereiro. E os 40 mil, correspondendo a 25%, recebendo em março. O mês de março, 172 mil, 75% corresponderá a 129 mil a ser recebido em março ainda, e o restante a ser recebido em abril. Eu só não coloquei, como ele pediu do trimestre, o valor que vai entrar no trimestre, primeiro trimestre desse ano, sendo que esse primeiro trimestre ele tem um pedacinho de dezembro, que corresponde àqueles 30 dias das vendas de dezembro que a empresa receberá em janeiro. Dessa forma, recebendo parte à vista de janeiro, 25% de dezembro, parte à vista de fevereiro e 25% de janeiro, e parte à vista de março e 25% de fevereiro, a empresa terá recebido a soma desses dois valores aqui. 162.500 em janeiro, 157.500 em fevereiro e 169 mil em março. Então, dessa maneira, tendo esse recebimento aqui nesse período, a empresa terá, então, ela poderá se planejar para fazer o seus gastos no período. Tá? Então, esses são os valores que a empresa pretende, espera receber dentro do primeiro trimestre do ano seguinte. Gente, tranquilo? Essa questão ela é muito recorrente em concursos públicos, no ENAD, é muito recorrente. Tranquilo, ela é fácil. Quando a gente faz a montagem dela com essa planilha, facilita muito a nossa vida. Eu achei fácil. Isso aí eu tinha conseguido fazer. Eu tinha pulado Tranquilo, né? aqui. Esse foi bem tranquilo. Ela cai em muitos concursos, é muito recorrente. Tá? Aqui, essa questão aqui é parecida. Está bem semelhante, só mudou os valores. E aqui, o que é interessante? Aqui, nós trabalhamos com um percentual de 75% e aqui 25%. E a gente teve esse resultado aqui. Evidentemente que um grande percentual entra à vista na empresa, no caixa da empresa. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, a empresa ela pode se planejar para outras possibilidades. Aqui temos outros valores, 84, 96, 78 mil, sendo que as compras de dezembro foram iguais a isso aqui, então, de novo, e ela 50% à vista e 50% em 30 dias. É a mesma coisa. 87 mil de dezembro vai ser recebido em janeiro. Se ele quer o resultado, o orçamento de caixa do primeiro trimestre, o reflexo de dezembro vai ainda aparecer lá em janeiro, né? A metade das vendas de dezembro a ser recebida em janeiro. E a mesma coisa, 84 mil de vendas em janeiro, recebe a metade em janeiro, a outra metade em fevereiro. Venda de fevereiro, a metade em fevereiro, a outra metade em março. A venda de março, a primeira parte, 50% em março e a outra parte em abril. Fazendo esses procedimentos, temos aqui os valores a serem, sendo que aqui, no caso, foi orçamento de caixa para compras, né? Eu não tinha observado aqui em cima. Então, desta forma, a empresa, ela aqui, se nós observarmos, se a empresa é a mesma empresa que tem a expectativa de entrada de dinheiro nesses meses, e aqui ela tem expectativa de compras, tá? O que vai acontecer? No mês de janeiro, ela tem expectativa de ter que desembolsar 85.500. E ela terá recebido esse valor aqui. Tá? Então, aqui ela vende e entra no caixa, aqui ela compra e sai do caixa. Tá? Então, se nós combinarmos essas duas informações, temos como saber se a empresa ela terá um bom fluxo de caixa, ou seja, se a entrada de caixa será superior à saída. Aqui, ela tem expectativa de entrar 157.500 e tem expectativa de que pague 90 mil. E a mesma coisa aqui. A expectativa é que entre 169 mil e que ela precisará pagar 87 mil. Então, o ingresso no caixa da empresa está se mostrando superior à saída. Então, desta forma, ela conseguirá, caso esse planejamento se concretize, se realize, ela conseguirá honrar todos os seus compromissos sem necessitar
de financiamentos de instituições bancárias, financeiras, nas quais ela terá que honrar com gastos com juros, gastos adicionais. E esses valores diminuem o lucro da empresa, né? Gente, podemos considerar então esse trecho aqui tranquilo, beleza? Esse aqui está igualzinho, não vamos nem fazer não, tá, gente? Esse aqui está igualzinho, o 9. Só mudam os valores e os percentuais. Evidentemente que ele é importante. De que maneira? É importante porque a empresa ela pode fazer um planejamento. Olha, se a gente fizer para o recebimento à vista um percentual de 50%, 30 dias, 30% e 60 dias, outros 20% restantes, se ela fizer esse planejamento de vendas, de caixa, ela tem como se programar. E de forma que ela pode até mesmo verificar em qual desses períodos, qual desses meses, nesse período, ela terá condições de fazer um investimento maior, compra de algum equipamento, ou um pagamento maior que ela terá pela frente. Então, desta forma, ela tem esse tipo de orçamento, ele aparece com extrema importância, que ela pode ter essa função aqui, de fazer esses ajustes sempre que fizer necessário, ou mesmo, como nós acabamos de ver aqui, se essas informações aqui não casarem o mês de janeiro com o mês de fevereiro, de janeiro, aliás, entrada e saída, não casarem, ela pode procurar postergar ao máximo os seus pagamentos e antecipar ao máximo os seus recebimentos. Então, dessa forma, essas informações vão ser trabalhadas em conjunto, de forma que o ingresso seja sempre maior que a saída de numerário no caixa da empresa. Tá? Tranquilo, gente? Podemos avançar aqui? Esse aqui está igualzinho, o 9 está igual. Tá? O 10 também está igual. Vamos ver aqui o número 11. Se bem que esse 11 está igual ao número 6 que a gente viu hoje. Tá, mas vamos ver ele aqui. Só vou diminuir um pouquinho aqui, para a gente poder... Bom, esse aqui fala de orçamento flexível. O que nós falamos de orçamento flexível? É aquele orçamento que, no final do período, a empresa pode fazer os ajustes que se fizerem necessário. Nós falamos daquele orçamento que ela não tem condições de fazer nenhuma mudança, né? Aquele orçamento que a empresa acaba sendo meio que engessada, ela não consegue alterá-lo, e falando do orçamento flexível, na qual ela consegue fazer os ajustes que se mostrarem necessários. E aqui, por essa forma, ele diz o que para a gente aqui? Ele dá as informações dos custos variáveis e dos custos fixos. E aqui ele agora dá 3 níveis de produção. Tá? O que vai ser importante para a gente verificar aqui? Aquela informação que a gente começamos a ver em análise de custos. Ele fala em gastos variáveis e gastos fixos. Nós vimos que, em relação aos gastos variáveis, são aqueles que não variam, o próprio nome está dizendo, em função da variação do nível de atividade. E, diferentemente dos valores fixos, qualquer que seja o valor do volume de produção, a quantidade produzida, os gastos se manterão inalterados. Então, aqui nós temos 3 cenários. A empresa procura planejar. Em regra, esse aqui, 14 mil, é o cenário mais realista, e ela projeta um cenário pessimista e um cenário otimista. Tá? Normalmente, a gente também procura ver isso aqui quando a gente faz aqueles planos de negócios. Então, no plano de negócio, a gente normalmente vê um cenário realista, um otimista e um pessimista. Se o pessimista acontecer, qual vai ser o meu resultado nesse cenário? Então, o que eu tenho que fazer para não atingir esse cenário aqui? E se esse cenário aqui, otimista, se realizar, vai ser muito melhor para a gente, para a empresa, lógico, mas qual vai ser a minha situação nesse cenário? Se ele é importante, o que eu preciso fazer para atingir esse montante aqui? Então, ele vai sinalizar isso para a gente. Feito isso, ele diz que nesse cenário aqui, nós temos 12 mil unidades. Qual seria o meu gasto no período? Bom, se cada unidade consome R$ 6,50 de material direto, R$ 3,00 de mão de obra direta e R$ 1,30 de gastos variáveis, eu posso somar esses valores aqui e teremos R$ 10,80.
Isso aqui está indicando que cada unidade consome R$ 10,80. Se cada unidade consome R$ 10,80, eu vou multiplicar isso aqui por 10,80. Está aqui. 12.000 vezes 10,80. E aqui nós temos valores fixos. 16 mais 800 mais 2.100. Esse valor aqui vai dar 26.600. Qualquer que seja o valor, o volume de produção, o valor está aqui fixo. Ele não se altera. Ele é fixo, o próprio nome está dizendo. O que vai mudar será exatamente aqui. Então, aqui nós temos dois valores fixos. O custo fixo total e o valor variável unitário. Ele se torna fixo. Então, desta forma, nós temos aqui valor fixo mais 12.000 vezes 10,80. Aí nós teremos o total da produção desse mês, para 12.000 unidades. Se a empresa produzir 14.000 unidades, nós teremos valor fixo, 26.600, mais 14.000 vezes 10,80. Temos esse montante aqui. E, no caso da produção de 16.000 unidades, nós teremos 26.600 mais 16.000 unidades vezes 10,80, 199.400. Desta forma, nós temos aqui o total do custo de produção nesses três cenários aqui. Tá? Tranquilo, gente? Fácil, né? Professor, o senhor pode voltar lá na 10 só um minutinho, só para eu comparar meu resultado? Não entendi. Eu queria só ver o resultado da 10, que eu queria só comparar com o meu. Tá ok, só isso. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professor. Desde que esse é de desembolso, ou seja, então esse normalmente ele vai ser utilizado em conjunto com o de vendas, para que possa casar as informações. Então aqui ele tem um desembolso de 50.000 em abril, as vendas, a entrada em função das vendas tem que ser maior que isso aqui, né? Senão ele vai ter dificuldade, tá? Então vamos lá, vamos passar para o 12 agora. O 12, o que ele fala? Ele fala em relatório de desempenho, diz que a empresa produziu 12.000 unidades e incorreu nos seguintes custos. Esses gastos totais aqui. Ao produzir 12.000 unidades, teve esse consumo de gastos direto, 94.500, mão de obra direta, 31.000, custos indiretos variáveis, 15.400 e os valores fixos. Tá? Então, aqui nós temos no orçamento flexível, tá? Que é o que ele pede aqui. Embora o orçamento elabore um relatório de desempenho da empresa X, utilizando informações sobre o orçamento apresentado no exercício anterior, 10/15, e informações a seguir sobre o desempenho. Então, feito isso, que nós temos aqui 12.000 unidades, tá? A produção atual. Se a empresa consumiu 94, deixa eu ver então esses dados aqui, R$78.000, deixa eu ver 10 e 15. Só voltar aqui esse orçamento aqui anterior, já que ele está vinculando uma coisa a outra. Só um instantinho, por favor, vamos ver aqui. Ó. 10, 15. Que aqui esses dados estão aqui, na atual, nós estamos pegando daqui. Tá? 12.000, material direto 94.500, 31.000, 15.400. Agora nós temos só que fazer a comparação com outro exercício, que eu tenho que identificar qual é ali, para ver a diferença entre um e outro. Tá? Eu só tenho que identificar qual foi aquele exercício para nós, entre 29.600. É esse aqui, tá? Ó. Então, aqui, ele está pedindo 12.000 unidades, material direto. Se nós pegarmos 12.000 unidades a material direto, nós teremos aqui 12.000 vezes 6,50. Então, nesse caso aqui, 12.000 unidades a R$ 6,50, tá? 12.000 vezes 6,50 dá 78.000.
Tá? O que são os dados da questão anterior. Tá? Mão de obra direta, 12.000 vezes R$3. 36.000. Custo indireto variáveis. Aqui vai ser 12.000 vezes 1,30. Então, 12.000, 15.600. Feito isso, nós temos esse total para 12.000 unidades e no volume de produção atual, 12.000 unidades, ele passaria a ter R$140.900. Tá? Então, desta forma, teremos uma diferença de R$11.300, se a gente levar em conta esses valores aqui. Tá? Ficou claro, gente? Aqui, então, ele pediu que nós comparássemos esse resultado, esse orçamento com esses dados aqui, para 12.000 unidades, comparando com o anterior que nós vimos, que achamos 129.600. Tá? Desta forma, aqui, evidentemente, para nós chegarmos, ele aqui deu custo total. Mas se nós pegarmos, eu vou abrir a calculadora aqui, 94.500 dividido por 12.000 unidades, nesse caso aqui, cada unidade sai na 7,87. Portanto, está maior que 6,50. Então, esse aqui, houve um aumento no custo unitário de produção. Aqui podemos observar, de 36.000 para 31.000, o que aconteceu? A empresa teve uma redução no gasto com mão de obra. Provavelmente, houve uma melhor otimização desses recursos e a empresa conseguiu, num processo melhor, melhor elaborado, conseguiu reduzir o gasto com mão de obra. E nos custos indiretos variáveis, a empresa gastou 15.600 no exercício anterior, no outro período, e nesse novo período ela tem estimativa de gastar menos R$200. Também esse valor aqui ela será mais eficiente. Algum procedimento que a empresa fez que ela procurou consumir menos recursos nessa nova produção. Então, ainda que ela tenha gastado um valor considerável de diferença no material direto, né, de 78.000 para 94.000, ela gastou menos em mão de obra direta e gastou menos em outros custos indiretos variáveis. Desta forma, a diferença entre essas duas projeções aqui foi de R$ 11.300. Tá? Em relação aos custos fixos, no montante, no período anterior, o valor total era de 26.600. Nesse período, não houve nenhuma mudança. Tá? Ainda que tenha havido alguma alteração internamente, o estado de supervisão ficou um pouco menor, esse ficou igual, e aqui os outros custos fixos ficaram maiores. Então, um compensou o outro. Essa redução aqui compensou esse aumento nesse valor aqui. E, desta forma, a variação entre os dois períodos, tá, foi de R$ 11.300. Gente, tranquilo aí? Podemos avançar? Alguma dúvida? Alguma observação? Mais ninguém, né? Sinal que está tranquilo mesmo. Olha lá, então vamos passar, tá? Tranquilo. Então vamos lá. Bom, eu queria passar já para o outro exercício. Esse foi o último exercício que tem. Eu queria passar para esse outro exercício da nossa apostila. Eu selecionei alguns que também vão nos auxiliar para a nossa atividade, tá? Esse exercício, eles também estão no material que já apresentamos para vocês aqui, já está no portal, tá? Até pedi que vocês dessem uma lida, caso fosse possível, né? Então, eu selecionei alguns 2 exercícios para que a gente falasse sobre eles aqui, tá? Deixa eu colocá-los aqui na tela. O primeiro exercício é o número 16, eu vou colocá-lo aqui projetar aqui na tela. Esse está no material que eu já tinha disponibilizado anteriormente, tá? Eu só coloquei aqui na apresentação.
Bom, aqui esse primeiro orçamento também é de extrema importância, que ele fala sobre a necessidade de caixa da empresa, né? Porque uma vez que a empresa estima vender 10 mil peças do produto, tendo uma receita de 250 mil, tá? Ou seja, para saber o preço de vendas unitário, bastaria que nós dividíssemos os 250 mil por 10 mil peças, né? Nós teremos o valor unitário de cada peça vendida. Mas ele diz que houve compras totais de 110 mil reais, custo de produção projetado em 120 mil, custo das vendas 150 mil, e ele quer saber qual o valor que ele terá que pagar aos seus fornecedores. Tá? Então, o que a gente tem que